Olá, é um prazer estar de volta com você em mais uma edição do nosso 100 Papas na Língua. Esse podcast que tem trazido personalidades aqui surpreendentes para você. São pessoas que têm muito o que dizer. Muitos deles vocês estão me cobrando que eu traga de volta. Eu vou trazer, sim, já prometi isso e eu estou articulando para trazer. Trazer o Canuto de volta, trazer o Eustáquio do INCRA, mas tem muitos mais aí. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos avançando aqui com novos personagens, gente que faz Rondônia, gente que dedica a sua vida a Rondônia. Gente que sustenta a sua família com a dignidade do seu trabalho, mas um trabalho que é difuso no seu resultado. Ele é para todos. E dessa forma, eu estou te trazendo hoje aqui o professor Haroldo Vasconcelos de Oliveira. É um economista, escritor, que tem tido um trabalho fantástico realizado em várias áreas. Já foi presidente do Conselho de Economia, acho que 2 vezes até, já ocupou funções diversas. Hoje ele empresta sua inteligência à Assembleia Legislativa do Estado. E está lançando livros. Essa história ele vai contar para você. Eu fiz um desafio para ele um tempo atrás. Por que você não põe isso em livro, hein, Haroldo? E ele pegou aquilo assim, botou no livro e já vão 4. Olha aqui um deles. Proposta para a região de fronteira. Olha aqui. Na sua última edição. Então, nós vamos conversar com este gigante que conhece a nossa realidade, a economia de Rondônia, o que está acontecendo agora, para onde está indo. Ele sabe os gargalos, aquilo que nos faz crescer, mas aquilo também que nos impede de crescer mais. Nós vamos passar por isso, pelo cenário nacional, o agronegócio, o governo federal, andam junto. O agronegócio e o governo federal andam junto, a industrialização em Rondônia e a Federação da Indústria de Rondônia caminham juntos. Haroldo, é com você. Com você, Haroldo Oliveira. Obrigado, senhor Osmar. Eu gostei bastante dessa introdução, né? E para vocês que estão conosco nesse podcast, eu acho que a gente vai bater uma bola, 60, 70, 90 minutos, eu não sei, para contribuir com o conhecimento, né? Conhecimento é o que nos liberta. Sendo professor e às vezes me achando até educador, Osmar, eu já tive em sala de aula, não estou mais, e me dediquei agora também, desde 2018, a escrever livros. Mas realmente foi entre 2014 e 2018, eu estava lembrando a época que a gente estava no CPA, aqui em Porto Velho, você na parte de comunicação, e eu estava trabalhando sempre com economia na agricultura e pecuária, Secretaria da SEAGRE, aqui em Porto Velho, no governo. Eu já tinha escrito uns 240, eu acho, artigos, né, para alguns jornais aqui, sempre com essa parte de organização política, a regionalidade nossa, sempre preocupado com os números da BR-364. E eu gostei do que você falou aí agora nessa introdução, que me fez voltar lá atrás, né? Se eu aceitei o desafio seu, né, de escrever e me tornar, 2018, 2019, ali escritor, sintonia espiritual, porque de maranhense para maranhense você me deu aquela dica, né? E nós realmente, o primeiro livro que nós lançamos em 2018, ele foi uma coletânea de vários artigos. E como o economista é um cientista social, que trabalha não apenas números, que tem gente que imagina
que economista só trabalha com números, com estatística, com a parte econômica, vamos dizer assim. A gente trabalha uma série de informações sociais, econômicas, é verdade, que passa pelo crédito, que passa pela prospecção industrial, né, da mecânica e da inteligência humana, para a produção, a construção civil, naval. E a gente trabalha também com a parte política, né? O que faz com que estados nacionais, municípios, a estrutura de poder, alavanque da parte do Estado com o mercado a vida das famílias. Então, assim, eu queria também dizer para vocês, assim, com essa parte de educador, vocês que vão assistir conosco esse podcast, né? O economista, ele é um cientista social, ele não é afeto a bancos, ele não é afeto à parte política partidária. Ele é um profissional que tem uma legislação própria já há 55 anos no Brasil. Nós temos um Conselho Federal em Brasília já. Você foi conselheiro lá, não foi? Fui conselheiro 2 anos, representando Rondônia, com muito orgulho, no Conselho Federal em Brasília. Nós discutimos vários projetos, apresentamos na época para o presidente Lula algumas propostas, com os ministros da época também, como também foi feito agora, recentemente, no último governo, para o Paulo Guedes, né? Por quê? Porque a parte do Conselho Federal de Economia é isso, né? A parte do cientista econômico é apresentar para quem está no poder, governadores, prefeitos, legisladores, nas comissões parlamentares, tanto nas câmaras municipais, né? No Brasil inteiro são quase 6 mil câmaras municipais. Nas 27 unidades legisladoras estaduais, que são as assembleias, onde eu trabalho já há 8 anos, e no Congresso Nacional, né? No Congresso Nacional nós temos 513 deputados, 81 senadores que prescindem desse conhecimento, né? Para que as leis possam evoluir. E o economista é o profissional que leva propostas e visões diversas, né? E estudos de cenário. Está aí uma coisa muito legal para a gente falar, sabe? Estudos de cenário. Por quê? O político, ele é eleito pelo povo no ambiente democrático. Ótimo. O empresário, ele aposta recursos da sua família, que herdou às vezes de pai, de avô, ou pelo seu próprio trabalho, ele coloca recursos para que as empresas funcionem e gerem emprego e renda, prosperidade. E é essa dinâmica, Osmar. É o trabalhador, o empresário, o empreendedor, a legislação, o ambiente social e econômico que traz a prosperidade. Só que muitas vezes quem está na cadeira não ouve, né? E aí o Estado se ausenta de coisas, de cenários interessantes e acontecem problemas. Quando o Estado, aliás, quando um desses entes, né, o poder econômico através dos empresários, o poder político através dos seus representantes, né, e o poder executivo, com seus prefeitos, governadores, presidentes, se ausentam deste cenário, você cria uma dicotomia, né? Exatamente. Lá na economia a gente fala que a prosperidade não é certa para nenhuma nação, para nenhum Estado-nação. Ela é construída e desenhada por esse mecanismo que a gente chama de equação econômica. E aí entra poder, entra ambiente democrático, entra oxigenação de ideias. Eu, particularmente, no meu tempo de estudo, eu aderi a um pensamento verdadeiro de democracia. Por quê? Porque quando você, de 5 em 5 anos, de 6 em 6 anos, de 10 em 10 anos, você tem novos pensamentos de progresso no ambiente empresarial, novas tecnologias, que é só o que acontece de 30 anos para cá, é renovação e inovação. E você não tem no ambiente político a renovação e a oxigenação, é fato que aquele país pode regredir, é fato que algum ambiente, especialmente, vamos falar de Brasil, no ambiente agropecuário, que é a primazia, e hoje está sustentando com 33%, 34% o PIB do Brasil há 14 anos, se você não tem políticas públicas, investimento, crédito, você pode falir o país. E, às vezes, isso tem a ver com decisões tomadas sem aquela base do conhecimento da economia. Decisões, muitas vezes, com visão unicamente ideológica e até partidárias, totalmente à revelia do pensamento da área
econômica do país, daqueles que criam o emprego, que montam a empresa, que oferecem o emprego para o trabalhador. Quando isso acontece, é o Estado intervindo onde não deveria se meter. Não é não, professor? Com certeza. E aí, no campo ideológico, a gente sabe que nos últimos 100 anos, vários eventos aconteceram no mundo inteiro, né? Se você estuda, e aí dentro da estrutura de conhecimento da economia, na academia, nós temos uma cadeira muito interessante que chama História do Pensamento Econômico. Essa disciplina geralmente é dada no primeiro ano do nosso curso. Ou você estuda no primeiro semestre, ou você estuda no segundo semestre. A História do Pensamento Econômico ela faz com que a gente, na academia, se preparando para ser o cientista social, né? Porque é fato que você demora um tempo para amadurecer tudo que você aprende na academia. E depois você, como profissional de economia, você vai também colocar em prática e aprender. Mas entre 1910, 17, 18, 19, 20, a depressão americana, né, que influenciou a economia mundial em 21, e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o ser humano aprendeu muito, sabe? Alguns seres humanos, algumas culturas aprenderam muito da parte de produção, da parte de inovação. Eu acho que psicologicamente tem um ranço que é humano, sabe, Osmar? A gente começou o século passado no planeta querendo dizer assim, os reis não são mais necessários. Nós temos que popularizar, democratizar o poder. Mas quem ocupa o poder? De 15 em 15 anos, isso aí é histórico, tá? De geração em geração, 15, 20, 30 anos, que não tem o preparo, que não tem bons conselheiros, acaba sendo disputa de poder pelo poder. E aí não adianta muito você, num Estado-nação, patrocinar uma mudança de poder, de figuras no poder, se aquelas que vão substituir outros não têm preparo. Ou pior, psicologicamente eles são influenciados apenas pela questão do poder, pelo poder para o poder, de um grupo de dominação, mas não houve, por exemplo, a questão econômica, agronômica, fundiária, industrial e dos empresários. Não tem ninguém que entenda mais da dinâmica econômica do que quem vive no dia a dia a produção. E às vezes a gente, como nação, elege pessoas que vão ocupar as cadeiras de decisão que nunca bateram num batente, né? E não sabe efetivamente o que vai acontecer. Pior ainda, não ouvem pessoas que estão ali até pagas para orientar e aconselhar. Aí a gente vê um monte de coisa acontecendo, especialmente nos últimos 30 anos, para o lado de cá das Américas. Então, vamos lá. Vamos, digamos, simplificar essa conversa para que cada pessoa que esteja nos acompanhando, eu sei que tem muita gente, possa entender do que nós estamos falando de verdade. A economia, ela envolve toda a atividade humana. E é ela que move as nações, seja qual seja a sua ideologia e sua forma de governo. O país comunista, ele precisa de empresários. Perfeitamente. Para gerar emprego, para gerar renda, e até para o tirano de plantão ter com quem fazer dinheiro, né? Para sustentar o Estado. Para sustentar o Estado, não é verdade? Mas esse dinheiro tanto vem do grande empresário, como vem daquela pessoa, daquele pequeno empresário que produz picolé e tem 20 carros vendendo picolé na cidade. Perfeitamente. E emprega 4, 5 pessoas ou 2. Perfeitamente. E o nome disso é cultura empreendedora. Cultura empreendedora. Então, a gente, às vezes, é uma tendência natural do ser humano a gente falar de quem como é que eu posso dizer assim, quem está no pódio, as grandes empresas. Mas os milhões de CNPJs, os milhões de MEI, por exemplo, na nossa estrutura de legislação brasileira, nós temos a figura do microempreendedor individual. Eu não posso deixar de dizer aqui para vocês, Osmar, que uma entidade que já é mais de 40 anos no Brasil foi muito responsável por isso. E eu trabalhei nela durante 6 anos como consultor, é o SEBRAE.
O SEBRAE é uma agência de fomento há mais de 40 anos nesse país, que trabalha nos municípios todos do Brasil e ajuda, colabora muito com essa coisa da dinâmica da cultura empresarial, empreendedora para os micro e pequenos. Porque se tem no mecanismo da economia grandes empresários, a base dessa pirâmide empresarial é os micros. E nós temos milhões de pessoas, milhares e milhões de CNPJs. É no SEBRAE que nós vamos encontrar a comprovação do que o senhor está acabando de dizer. A cada ano, as estatísticas do SEBRAE demonstram que o maior empregador no nosso país, vamos falar de Brasil, sim, que pode ser um espelho de outros países, né? É justamente o pequeno empreendedor, o microcomércio, o micronegócio, o pequeno negócio. Ainda é em torno de 70% a 75% da base de emprego com carteira assinada no Brasil. Perfeitamente. Porque as grandes empresas e as médias empresas, às vezes, elas têm inovação tecnológica que elimina imposto de trabalho, que é uma tendência europeia, americana, mundial. O Brasil copia. Mas a gente, graças a Deus, na economia brasileira, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, na região amazônica, você vê muitos pequenos empreendedores em Manaus, em Belém, em Santarém, e em todo canto. Se nós não tivéssemos isso, esse trabalho que eu reputo, as universidades, algumas ajudaram, é fato. Algumas prefeituras com dinamismo ajudaram, é fato, por necessidade. Mas o SEBRAE é uma entidade que nos últimos 25, 24 anos é muito importante para isso. Eu até me ressenti muito nos últimos 4, 5 anos, 6 anos do SEBRAE. Se você perceber bem, nos últimos 7 anos o SEBRAE ele deu uma recolhida, mas ele não deixou de trabalhar. Talvez ele diminuiu a intensidade da propaganda, mas assim, a gente percebe que o Brasil, e aí eu não posso deixar de falar isso, Osmar, não sei, minha visão de estudioso, tá? Minha visão de economista, o Brasil começou a parar e ele não está se movimentando, minha visão, minha análise, de 2014 para 2018 eu explico. Entre 2014 e 2016 nós tivemos a reeleição da Dilma Rousseff, que é economista. Sim. E todo mundo sabe, né, se você puxar um pouquinho pela memória, todo mundo sabe que não foi uma eleição, como é que eu posso dizer, alegre, tranquila, como foi 2 ou 3 eleições antes de 2014. E houve um cisma muito forte em Brasília. Sem entrar muito em detalhe, mas houve um cisma muito forte. E é fato que 20 meses depois ela saiu da cadeira e o vice assumiu. Sim, porque foi um desastre, né? A economista que assumiu, né? A direção do país afundou o Brasil de tal natureza, criou programas artificiais, quase que consegue fechar as portas da Petrobras, né? Se ela continuasse, nós já éramos uma Venezuela desde aquele tempo. Possivelmente. Né? Agora, eu aproveito para lhe perguntar. O senhor falou de uma retração que o Brasil sofreu nesse período. O governo está comemorando como um feito dele um PIB de 2,9% de crescimento em 2023. Bom, é notório, todo mundo sabe, você sabe, que o atual governo do Brasil não se dá bem com o agronegócio. Tanto que, nesse momento, ele está criando um artifício para se aproximar do agronegócio. Quer dizer, se aproximar dos empresários que produzem o alimento, né, que estão no campo, gerando matéria-prima de comida para o Brasil e para o mundo. Nesse momento, o seu ministro Fávaro está conversando com líderes do agronegócio para dizer, olha, aquilo que o Lula falou, ele não queria dizer bem aquilo que você achou assim, não era isso que ele estava querendo falar, mas ele falou, mas ele disse, mas ele fez. Bom, me parece, quero ouvir a opinião do senhor sobre isso. Há 30, 40 anos atrás, quem
era o motor do negócio, do PIB no Brasil, era a indústria. Perfeitamente. Hoje a indústria está com cerca de 10% ou até menos por cento, 8%, 9% de participação no PIB do Brasil. Bom, nestas décadas, a esquerda, com seu modelo de Estado grande, interventor e intervencionista, conseguiu derreter a riqueza do Brasil, que eram as indústrias. Sem nenhum esforço, sem nenhuma ajuda, sem nenhum estímulo estatal, o agronegócio do Brasil cresceu pelas mãos de quem acreditava no campo. Rondônia é um exemplo disso. Perfeito. E um excelente exemplo. E agora é o agronegócio que sustenta o PIB do Brasil. Foi quem salvou o PIB do Brasil. Ainda como consequência daquela negociação feita por Bolsonaro para garantir os insumos que precisava o campo brasileiro, vindo lá da Ucrânia e da Rússia, para garantir a produção. E isso tudo gerou esse resultado ainda em 2023. Aí a gente entra no campo da geopolítica. Aí a gente entra no campo de um governo que demoniza o agro. Quer dizer, acabaram com a indústria, agora querem acabar com o agro. Mas, ao mesmo tempo, todo dia anuncia mais um programa de inclusão social. De onde vai sair o dinheiro para segurar tudo isso, professor? Pois é uma questão interessante, ela incomoda muita gente no Brasil inteiro. Por quê? As paixões políticas, elas, se você, como cidadão, pela educação, pelo estudo, pela observação, você progride mentalmente, e infelizmente isso é para poucos, tá? As pessoas não se incomodam em estudar, as pessoas não se incomodam em comparar as informações. Isso tem a ver com um movimento de geopolítica mundial. Muitas ideologias que as pessoas pensam que é Marx, eu também pensava, tá? Quando você vai estudar, Osmar, você percebe que teve um deputado federal italiano, eu queria até pedir para vocês que nos ouvem, nos assistem, anota aí, estuda um pouquinho, vê os vídeos, compra os livros, investe um pouco de tempo nisso. Você vai descobrir um universo paralelo. Um deputado federal que viveu na década de 50 e 60, morreu na cadeia, adoentado, problemas de saúde, Antônio Gramsci. Ele estudou muito Marx e o começo do século passado. O século passado ele é muito importante para quem quer se intelectualizar. É estudando o passado que você pode projetar mudanças aqui, nesse momento, para o futuro. Um homem, um pensador, um economista, um filósofo, um grande político, um estadista, ele olha para trás, ele percebe o cenário presente e ele ajuda a desenhar o futuro. Esses homens entram para a história. Tanto do lado ruim, como do lado bom. O Antônio Gramsci ele desenhou uma revolução cultural. E isso começou a crescer 30 anos depois dele morto. Alguém achou interessante os livros dele, alguém achou interessante a teoria dele, alguém que tem desejo pelo poder colocou na Europa. E aqui no Brasil a gente importa muita coisa que vem de outros lugares, inclusive esse tipo de pensamento. Eu me arrogo a dizer que a gente tem praticamente, em breve, completando 3 décadas, em que há uma aplicação mensal, semestral, anual, bem desenhada, pelo mundo da política, agora nós não estamos falando mais de empresa, pelo mundo da política na luta apaixonada pelo poder. Agora, bem prático, adianta muito você lutar e conquistar o poder se você não tem plano, se você não tem estudo, não tem cenário, vai todo mundo morrer de fome às vezes.
vai todo mundo ter dificuldade às vezes. Sim, você conquistou o poder, mas vai sustentar ele com o quê? Como? Aí eu quero tentar responder o que você perguntou. Voltando um pouquinho no começo do nosso programa. Não existe só Estado, tem muita gente que não consegue perceber isso. Não existe só mercado e empresas. Não existe só as relações jurídicas, sociedade civil organizada. Não existe só trabalhador. Não existe só empresário. É tudo uma dinâmica humana num determinado território geograficamente definido. Aí eu vou puxar aqui o meu livro. Você desenha um livro com capa, com conteúdo. Você tem que falar de uma região geográfica, de um determinado momento, de uma ideia, de um projeto. Para quê? Para satisfazer necessidades. E a economia fala muito isso, é escassez. Quando a gente tem apenas disputas políticas e não tem plano, projeto, não tem conteúdo, não tem sabedoria, Osmar, não tem bons conselheiros, a história humana está lotada disso. Vamos falar de Brasil, mas vamos falar Egito, biblicamente, está lá. Se não é uma pessoa organizada mentalmente, cheia do Espírito Santo, vamos dizer assim, como foi Daniel, por exemplo, chamando a Bíblia, que é voltar a olhar o passado e trazer para cá, que conquistasse o poder do faraó, todo o Egito tinha passado fome. Ele reservou estrategicamente, economicamente, um determinado momento para fazer os silos, para não deixar o povo morrer de fome. Isso é uma visão de estadista. E o cara nem era o rei, nem era o faraó. Mas em algum momento o faraó ouviu. Quando o faraó, se é que você está me entendendo, quando o governante, o faraó, o rei, o presidente da república é surdo para o seu povo, ele também vai passar fome. Isso é da questão humana. E a ciência econômica ela tenta dizer isso para a gente. É um mecanismo. Não adianta você olhar só o Estado, não adianta você olhar só o mercado, não adianta essas lutas. É um mecanismo. Por que poucos países da Europa são prósperos? E é verdade, Osmar. Você começa a estudar, são 27 nações. Quando você vai ver o IDH de uma região geográfica que tem 3, 4 mil anos de idade, nós só temos 500 anos. Nós vamos errar muito ainda. Nós vamos errar muito. Os italianos, os suíços, os ingleses, já erraram muito para chegar onde chegaram. E você olha, a Europa são 27 nações, só tem 5, irmão, que a qualidade de vida é decente. E quase todas nórdicas. E quase todas nórdicas, porque enfrentaram um monte de tiranos, enfrentaram um monte de guerras. Os vikings. Para poder aprender. Da Noruega. Então, assim... Os bárbaros. Os romanos chamavam de bárbaros. Os visigodos. Nossa, então a dinâmica humana é isso. Eu quero dizer para vocês, estudem, minha gente. Procurem ler. Se divertir é ótimo, viver as suas vidas é ótimo, mas ela passa muito rápido. E a maior liberdade que você pode ter na sua vida, até para que os seus netos se lembrem de você, os seus bisnetos, é se libertar da ignorância. Porque os ignorantes são facilmente manipulados. Qualquer tirano, em qualquer momento da história, acha maravilhoso isso. Professor, será por conta da ignorância, eu vou pedir sua opinião sobre isso, será por conta da ignorância que hoje nós temos no Brasil cerca de 12 estados, infelizmente, todos do Nordeste, com mais gente pendurada no Bolsa Família do que com a carteira de trabalho assinada? Será pela ignorância? É muito provável que sim. Apesar de que as pessoas, nós não gostamos de ouvir isso, muito provável que sim. Por quê? É uma construção dinâmica de poder, onde você prefere que o Estado, que é muito arrecadador, e nós estamos falando de Brasil, o Estado brasileiro, gente, é muito arrecadador. O que os países da Europa arrecadam em termos de comparação percentual com o Brasil, não é muito longe.
Mas a qualidade dos serviços públicos para a população da Europa não tem também cabimento de comparar com o tipo de serviço público que nós recebemos nas UPAs. E aí não adianta prefeito nenhum se queixar. É só ele botar a mão no coração e na consciência. Qualquer que seja o prefeito, dos 6 mil que existem no Brasil, tá? Não estou falando de 1, 2 ou 3. É botar a mão na consciência. Se ele tiver coragem de ir todo final de semana nas UPAs da cidade dele, que eu sei que não vão, infelizmente, sei demais, não vão. Nem o vereador vai. Nem vereador que é pago para ser fiscal do povo, né? Infelizmente, não vão. As UPAs, né? Os atendimentos, alguns hospitais. Você olha os noticiários, meu Deus, da capital de São Paulo, de Manaus, só um recorte, e você vê, né? Só um recorte no que o senhor está falando, exemplificando aqui, caso local. Tá? Durante o Carnaval, o Tribunal de Contas deu umas incertas nas redes básicas de saúde e olha o que eles encontraram. Vergonha e vergonha para os gestores públicos. Com certeza. É claro, o vereador não vai ali, o fiscal do povo não vai ali, o deputado não vai ali. Aliás, eles até iam, né? Mas a partir do momento que estão com o mandato na mão, o sistema político brasileiro é tão irrigado financeiramente que o cara já se sente rico no primeiro mês com o primeiro salário. Eu acho legal isso, você falou. É uma coisa que eu também estudei. E aí ele se desliga da realidade. Da realidade. Ele não se preocupa mais com o preço do feijão, da carne, porque ele tem dinheiro para isso. O salário é bom, a verba de gabinete é boa e a metade eu dou um jeito e boto no bolso mesmo. Né? E aí eu consigo emprego para o meu irmão, para a minha mulher, para o meu cunhado, para todo mundo, no governo, na prefeitura. O dinheiro vem de todo canto para casa. E é momentâneo, né? Às vezes dura 48 meses, né? Para alguns, mas uma grande parte vai numa velocidade danada para o patamar seguinte, para o outro e mais para cima. Nós temos exemplos nossos aqui, uai. Com certeza. Né? Dessa velocidade de crescimento e de patrimonialismo. Eu não percebia isso. Agora deixa eu perguntar para o senhor, na sua visão, o ambiente político é um ambiente de enriquecimento? Ilusão. É o que eu queria te dizer. Eu não percebia isso e a gente só percebe com o tempo. De novo, estudando, observando, comparando e o que não é fácil, porque nós temos sangue latino, né? Se eximindo dessas paixões. Quando você começa a observar uma trajetória dos últimos 20, 30 anos, quando você começa a observar o que você deseja para frente, enquanto você viver, quando você observa a história do pensamento econômico, quando você observa aonde estão os valores ocidentais, centrados nas colunas religiosas judaico-cristã, e quais são os valores que a gente tem ajudado a florescer ou a crescer ou a continuar nos últimos 30, 40 anos. Quando você faz um balanço desse, aí você percebe. É um sentimento de ilusão. Osmar, sabe por quê? Porque os salários, eu chamo de staff do Serviço Público Federal, foi construído tijolinho por tijolinho por tijolinho nos últimos 30 ou 40 anos. Lá na década de 80, quando o Brasil não era rico, eu explico, lá na década de 70 e 80, o Brasil era sonhador, trabalhador, operador, e o milagre econômico e tudo, e se comparava muito com a Europa, se comparava muito com os Estados Unidos, nós estávamos numa luta. O Brasil enriqueceu, mas ele concentrou renda de uma tal forma que contratos temporários políticos que você está falando, por exemplo, fazem isso com as pessoas. Então você tem vários vereadores, vários deputados federais, estaduais, senadores, que realmente vieram lá de baixo, que realmente trabalharam algum tempo e eles comparam a renda. E as facilidades de obtenção da renda, num cenário de ilusão, faz com que a pessoa realmente, nesse ambiente de ilusão, não são todos,
Mas muita gente realmente... Ilusão e vaidade, né? Nesse momento, nesses 30, 40, 60 meses em que ocupa cargos, ele se confronte com tantas facilidades, são jantares, são menções honrosas, são viagens, representar o seu estado é muito bom, eu já fiz isso. Só que se você não tiver base, se você não tiver família, se você não tiver a base judaico-cristã, que eu hoje defendo, não sabia que eu tinha que defender, hoje eu sei que eu tenho que defender. Se não tiver Deus. Se não tiver Deus, se não tiver uma chama, você sucumbe. E é fácil um senador da República, de um país tão rico hoje como é o Brasil, sucumbir. É fácil um deputado federal, um deputado estadual, um governador sucumbir a isso, por falta desse preparo. E, às vezes, também o staff, de novo, o staff do Estado está tão bem construído que as pessoas chamam de sistema. Eu não estou lançando uma teoria nova, não, mas pensa comigo, o que é sistema? Um trem tão impessoal. Sistema é o Serviço Público Federal. O Serviço Público Federal é inteligente. O Serviço Público Federal, ele é praticamente imanente. Raciocina no que eu estou te dizendo. Entra governador e sai governador. Os concursados estão lá. Entra presidente e ministro nessa briga de poder, os concursados federais estão lá. Quem é que não sabe que a maior parte dos senadores, deputados federais, recebe pronto um monte de teoria estudada por servidores públicos federais do sistema do jeito que eles querem? E o tempo e o roda que mói em Brasília é grande. Meu irmão, tem projeto lá, todo dia, de 5 em 5 minutos. Ô, louco! Ninguém para pensar direito. Projetos criando mais uma vantagem, mais um privilégio, mais um adicional disso e daquilo, não é? Eu hoje entendo o sistema como isso, tá? Pode ser que não seja, mas eu entendo o sistema como isso. Por quê? Porque a democracia, esse manto da democracia, ela dá contratos de 48 meses para as pessoas trabalharem pelo coletivo. A pessoa, às vezes, não entende isso. A pessoa se confunde com isso. Tudo bem, mas o sistema sabe que aquele vai sair. Nós podemos tirar ele. Se ele não rezar na cartilha, nós denuncia, nós faz isso, nós faz aquilo. Eu estou falando errado mesmo. Nós faz isso, nós faz aquilo. O sistema, meu irmão, tem endereço e CPF. Só que são milhares. E são fortes. E cruéis. E gananciosos. O brasileiro não entende. E ambiciosos. Osmar, o brasileiro, às vezes, a maior parte deles, eu já dei aula para jovens, para adultos, nos cursos técnicos do Senai, nas universidades, nós somos tão trabalhador, a gente passa 10, 12 horas do nosso dia envolvido com tanta coisa, que a gente realmente não para pensar, para se organizar e para evoluir nessa coisa da sabedoria. Você sabe realmente, irmão, você que está vendo esse podcast, bota a mão no seu coração, pega um papel e uma caneta. Você sabe realmente o que significa 1.822.625.632 reais que o Brasil gasta em 12 meses, investe, desvia, usa? Você sabe? Você já parou para pensar e fazer conta que nós estamos falando de quase 2 trilhões, 3 trilhões de reais na nossa moeda? Divide pelo dólar. E 55 milhões de pessoas vivem com R$2.000 por mês. E 31 milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza, de dados que são do FMI e da ONU, $2 por dia. É R$10. R$10 não paga nem uma cerveja da marca que você quiser. A gente não está evoluindo como nação, porque a gente esqueceu, pelo menos há uns 20 anos, de colocar isso nas mesas de debate. Nós estamos trabalhando tanto. Por quê? Para quem? Por quê? Ah, é um filósofo. Não, eu sou igual a você. Só que eu estou tendo uma visão diferente. Acorda. Porque isso só gera pobreza, doença, mal súbito, morte súbita, negligência, manipulação, um monte de coisa que não é boa. E a gente veio para cá para ser feliz. Professor, o que o senhor está falando aí,
o senhor está falando e eu estou vendo o seguinte cenário. Eu vejo o presidente da República fazendo seus discursos, que a gente precisa garantir a comida para o povo, que o povo tem que ser feliz, que o povo tem que viajar de avião, que o povo merece tirar férias, que o povo tem que comer carne todo dia. Mas esse mesmo presidente da República dobrou o tamanho do Estado, de 23 ministérios para 40. O dinheiro que era para ficar lá para o cidadão comprar a sua carne, comprar sua passagem de avião e ser feliz, está indo para pagar toda essa gente aqui. Eu vejo o presidente da República que, em pouco mais de um ano, já deu 7 voltas na Terra com um jato brasileiro e vários outros da aeronáutica, cheio de gente, para convescotes internacionais que até agora não se colheu um maxixe como fruto desses encontros. Gostei do maxixe. E eu vejo o senhor está falando, e eu estou enxergando na outra ponta o Haddad, porque tem que tributar, porque tem que arrecadar, tem que tirar dinheiro do MEI, tem que tirar imposto de renda de quem ganha 2 salários mínimos, tem que taxar os super ricos, tem que taxar o Shopee, tem que taxar o jogo do bicho, tem que tirar imposto da Mega Sena. Aí se você questiona, mas você está matando o pobre. Não, eu estou tirando dinheiro dos empresários. Ele se defende, dizendo que é dos empresários. Está tirando dinheiro do grande, do rico, que ganha muito e não paga imposto. Como se o rico, ou menos rico, ou o arrumado, não passasse todo esse custo para o produto que ele produz e que ele vende, e que quem vai pagar por isso é até o noiado do Bolsa Família, que não trabalha, porque... Para que eu vou trabalhar? Eu vou comprar minha noia. Eu recebo quase R$1.000 de dinheiro todo mês, não pago gás, ganho uma botija de gás, não pago luz, o Lula pagou para mim a tarifa de luz, não pago... Até minha casa, o Lula disse que agora não preciso mais pagar a minha casa. Eu vou tomar minha noia, mas eu compro pão, eu como. E na hora que eu compro pão, eu como, eu estou pagando o dinheiro do super rico, não estou? Exatamente. Do Shopee, de todo mundo? Com certeza. E na economia a gente chama isso de formação de preço. De novo, né? Quando a gente tem no país, né, em determinado momento histórico, como é que eu posso dizer? Um poder instalado que não tem esse planejamento, que não tem essa visão geopolítica, porque também a gente não pode falar do Brasil sem falar da América e das relações comerciais, a compra e a venda internacional. O preço das coisas. Se o Estado é muito presente no preço das coisas, do pobre ao rico vai sofrer. Aí tem uma coisa ilusória e romântica nas ideologias, especialmente de esquerda, que a gente percebe estudando, tá? Não apenas e tão somente apaixonado ou criticando, mas estudando. A gente percebe o seguinte: uma fuga dessa realidade, porque tudo tem a ver com preço. Olha, um serviço público tem preço. Ele pode não ter qualidade, ou ele pode ter baixa qualidade, mas ele tem preço. Porque quando os médicos fazem as cirurgias, usam materiais de primeira qualidade ou de segunda qualidade, não interessa, tem preço. Quando você tem produtos lácteos, por exemplo, na cadeia do agro, que por algum tipo de manobra na indústria para baratear custo perde a qualidade, o consumidor não renova a compra, não renova negócio. Então, a flutuação de preço e as condições de compra e venda dentro do Brasil e fora do Brasil
Depende do Estado. Se o Estado, quem está no poder de Estado, momentaneamente, repito, graças a Deus, né? Se não acabarem com a democracia no Brasil, né? Graças a Deus a gente ainda anda num ambiente democrático, isso se renova. Coisa boa passa, né? Coisa ruim também passa. Se renova, a gente pode ter perspectiva. Mas vamos lá. Existe desde 1960. Vamos lembrar, né, que o presidente falou que numa democracia relativa, né? Nós estamos numa democracia relativa. Nosso ambiente democrático hoje ele é pela metade. A gente está vendo muitas falas estranhas, né? Muitas falas estranhas, né? Por causa disso, paixão. Porque quem vê cenário mundial, quem analisa os movimentos econômicos, quem olha para o Canadá... Osmar, eu gosto de falar isso para os alunos. Quem olha o Brasil tem que olhar do Canadá ao Uruguai. Talvez, momentaneamente, a equipe econômica esteja vendo só a parte interna do Brasil com muita força, com muita ênfase, com muita paixão. Mas se a equipe econômica de um país deste tamanho não olhar todos os seus parceiros locais, regionais, e o fluxo de compra e venda, que é efetivamente com a Europa, a China e a Rússia, a gente pode sim ter muitos problemas graves de economia, formação de preço, volta da inflação, uma série de coisas que está previsto em toda a equação econômica. E tudo tem a ver com o poder de mando. Porque o empresário, ele vota. O trabalhador vota. O miserável vota. O super rico vota. E às vezes eu acho até uma infantilidade falar certas coisas para uma pessoa que está num cargo de ministro. De qualquer país, especialmente num país como o nosso. O nosso país é enorme. Gente, o Brasil, depois dos Estados Unidos, não tem ninguém não, gente. Do Canadá até o Uruguai são 29 nações. Anota aí. América, 1492 foi descoberta. Passaram 100, 200 anos para evoluir. Ingleses, espanhóis, alemães, franceses, portugueses vieram para cá. Houveram um monte de coisa nos últimos 500 anos, 400 anos. E resultou nisso. O Canadá, o México, os Estados Unidos, cada um de um jeito. A América Central, língua espanhola, Chile, enfim, Brasil, nós aqui, Uruguai, Paraguai, Argentina. Não tem para ninguém. Se você tirar a economia dos Estados Unidos, é nós. E às vezes a gente não tem dimensão disso. O Brasil é rico, o Brasil é poderoso, mas o Brasil tem um foco errado em Estado. É isso que eu ia... Minha opinião. Eu ia colocar para o senhor. Com toda esta potência geográfica, econômica e política, podemos até dizer política. O senhor mesmo disse que, segundo a ONU, nós temos quantos mesmo? Porque a Marina disse que era 133 milhões de famintos. Depois o Lula baixou para 100 milhões numa outra conversa lá fora. São 31 milhões. E a ONU diz que é 31 milhões. Eu prefiro ir pelo FMI, eu prefiro ir pela ONU, porque o FMI é desapegado e tem visão terrestre global. E a ONU também. Mas ainda assim, 31 milhões de pessoas vivendo à base de R$2 por dia, isso representa a população de quantos estados do Nordeste ou do Norte? Vamos lá? Rondônia tem menos de 2 milhões de habitantes. Quantos habitantes tem o Acre? Quantos habitantes tem Roraima? Quantos habitantes tem o Amapá? Eu acho que nós vamos pegar o norte todinho, que vai dar menos do que isso. Isso aí eu tenho de cabeça. E eu vou aproveitar e falar de novo. Eu vou falar. Está no meu livro, meu quarto livro. Espero que vocês estudem ali um pouco, né? A economia de fronteira. Fronteira no eixo da BR. O estudo foi feito neste livro para a gente falar. Economia de fronteira bem entendido. A economia do agro de Rondônia é muito importante, porque herdou na fronteira com Mato Grosso, nos últimos 24, 25 anos, muita coisa boa, né? E tem prosperidade em Rondônia, tem uma boa arrecadação. O estado de Rondônia está no azul desde o governo do Cassol, o governo do Confúcio Moura, o governo agora do nosso coronel Marco Rocha, enfim. Nós estamos no azul porque o fluxo econômico que passa aqui nessa economia de fronteira é fantástico. O que vai para o Acre passa aqui. E, com certeza. Amazônia, vamos lá. O que vai para a Amazônia passa aqui. Eu sei de cabeça. Ó, Amazônia. A Amazônia, você pega uma parte do Maranhão, nosso Maranhão, tá? Bioma amazônica.
Bioma Amazônia, floresta, clima tropical, tal. Metade do Maranhão, você pega o reloginho ao contrário e vem para cá. Metade do Maranhão, você tem o Pará, o Amazonas, o Acre, Rondônia, e você vai até 40% mais ou menos do estado do Mato Grosso. São 24 milhões de pessoas, tá? São 712 municípios, são 9 capitais importantes. Então nós estamos falando de 1,5 vez. No Brasil, 1,5 vez, os habitantes da nossa amada Amazônia vivem com $2. Vivem com $2. A região norte. E aí nós não podemos deixar de falar, Osmar. A região norte. Nós não podemos deixar de falar. Tem gente no Brasil, muita gente no Brasil, políticos e empresários no Brasil, que não quer desenvolver a Amazônia. Com a falácia, que eu acreditava nisso quando eu estava na faculdade, hoje eu não acredito mais, porque eu fui estudar. Eu, professor Haroldo, fui estudar. Mas há 20 anos atrás, 24 anos atrás, eu também estava nessa manada. Minha gente, não pode se colocar uma redoma na Amazônia sem explicar por quê. E ninguém quer explicar. Quilombolas, ribeirinhos, prefeitos, presidentes de Câmara, grandes empresários, pequenos empresários, Zona Franca, os portos de Belém, os portos de Santarém, Porto Velho, Rondônia, o Acre, fronteira com os mercados andinos. Por que a gente não pode fazer cidades sustentáveis? Onde está escrito isso? Por que a gente não pode desenvolver dentro da lei, e a lei é rígida, está aí o IBAMA, o Instituto Chico Mendes para fazer a fiscalização. Onde está escrito que não pode? Aí você vê a classe política equivocadamente, sem se explicar muito, usando números ridículos, muitas vezes, que todo mundo da academia, eu sou de academia, eu sou estudioso, modéstia à parte, a gente fica arrepiado quando ouve certos políticos falar números da Amazônia. E a gente está vendo as pessoas passar fome na Amazônia. A Amazônia tem toda a riqueza do Brasil para explorar. Está lá o petróleo do Amapá. Gás, petróleo, pedras preciosas. Enquanto a vizinha Suriname está bombando, né? Os fármacos, a hidrografia, a economia fluvial do Amazonas e do Pará é coisa para tese de doutorado. E a gente fica ouvindo gente do Rio, São Paulo, da Alemanha, da França, da Inglaterra, querendo ditar norma de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Modéstia à parte, o meu 5º livro está aparecendo, Osmar. Nesse aqui eu falo do agro. O meu 5º livro está desafiando a gente a construir cidades sustentáveis. Por que não? Em Rondônia. Por que não? No Acre. Por que não? Coisas que a dinâmica econômica possa fazer com que as pessoas pensem em agroecologia, preços sustentáveis, mas que as pessoas possam viver. Professor, o que o senhor acha que atravanca a esse desenvolvimento da Amazônia? As ONGs, que, segundo o Rabelo, é uma outra força de gestão que domina a Amazônia. Nós temos a Amazônia legal, aquela que o Brasil supostamente dirige, né? Mas tem a Amazônia das ONGs, que quem dirige são outros. Aqui estão somente os bonecos, né? E o comandante do boneco estão lá fora, né? Dizendo para o boneco, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E agora nós temos um terceiro poder, que é o do narcotráfico. Perfeitamente. E você falou um nome muito bem. Tudo isso na Amazônia. Eu admiro você. Você vai fazer em breve 8 décadas e tem uma mente muito boa. Estou te falando de verdade. Eu, por exemplo, vim para cá para falar um pouco disso e esqueci. Esse homem mudou a mente dele. Esse homem, o Rebelo. Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, que foi ministro, foi deputado federal. Que agora é secretário do prefeito de São Paulo. Exatamente. O que ele fez? O que ele fez, na minha humilde opinião? Ele é comunista, hein? Então, o que ele fez? Ele fez uma repaginada. Ele foi na Amazônia, como muitos políticos não vão. Ele tem vários documentários dele andando na Transamazônica. Porque quando um homem de verdade pensa na sua nação, ele faz isso. Ele vai e sente o seu povo, Eu digo que as pessoas no Brasil ainda estão pensando que tudo aqui é Rio, São Paulo e o Sul.
Eu digo para você que as pessoas que são lideranças no Nordeste, que é a economia de praia, têm medo de andar na Amazônia. Nós podemos fazer isso de novo, mais para frente. Mas eu quero deixar com vocês, as grandes lideranças empresariais e políticas do Brasil têm medo da Amazônia. Ela é desafiadora, ela não é para qualquer um. Então é preferível ficar pela beira da praia, como estamos há 500 anos numa economia que eu chamo de economia de praia, são 8.500 quilômetros, né? E não apostar nisso. A riqueza da Amazônia quintuplica a riqueza do Brasil, mas tem que ter desafio. Professor. E as pessoas não querem desafio, irmão. Que vamos lá e venhamos. Como é que é? Vamos lá e venha cá. A economia de praia, com 8.000 quilômetros de praias que o Brasil tem, o turismo brasileiro é 1/5 do turismo de Costa Rica. Um micro país da América Latina, da América Central. Veja só de que economia nós estamos falando. Na verdade, a gente está falando da economia dos que constituem, dos que patrimonializam a riqueza do Brasil por estar em cargos de poder no Brasil. E, de novo, né, são momentâneos. Às vezes eu acredito também que nessa equação, que ela é bem complexa, ela não é simples, não. Essa equação é bem complexa, falta visão de Estado, falta desejo de enfrentar desafios, falta paciência para negociação política. No Brasil você está vendo muitos extremos, extremo para cá, extremo para lá, e aí as ferramentas de marketing, de comunicação, às vezes não são muito, na minha opinião, éticas, né? E aí você acaba distanciando mais e mais do diálogo. E estadista, Osmar. Ei, nós estávamos falando um pouco antes que os caras envelheceram, sumiram, estão morrendo, já morreram, e essa safra nova de lideranças é de visão circunstancial, na minha opinião, é de visão curta, e nós estamos sem estoques nacionais de estadistas. Vamos dizer assim? Nós estamos, há uns 10, 12 anos, 15 anos, sem estoques nacionais de estadistas. Sem renovação de mentes. Renovação, sem oxigenação. Sem oxigenação da inteligência. Né? Perfeito. Professor, olha, parece que conversamos 15 minutos, mas nós já conversamos 60. Olha aí. Mas eu vou avançar ali com o nosso produtor mais um minutinho para encerrar, para o senhor me falando a respeito de que visão que o senhor tem de Rondônia, que é um estado hoje pujante no agronegócio, mas que tem entre as suas federações a Federação da Indústria como uma das melhores, das maiores, se não a maior. Mas cadê nossas indústrias? Aqueles distritos industriais que tinham os municípios de Paraná, Cacoal, Ariquemes, Vilhena, inclusive Porto Velho. Me conte, professor, o que aconteceu ou o que está acontecendo? Haverá indústria um dia em Rondônia? Já tivemos indústria? Além de madeireira cortando tora e fazendo tábua? Essa época foi uma época romântica, né? E foi necessária. E bom, pelo menos nesse tempo tinha indústria madeireira. Tinha, com certeza. E ela é muito importante, porque se você analisar o ciclo da borracha em Rondônia, no estado de Rondônia, historicamente, o ciclo da borracha, depois veio o ciclo do ouro, depois veio o ciclo da extração vegetal, depois volta um pouco a borracha, depois vem ouro, não deu muito certo, e aí você vem para uma substituição. Esses ciclos todos geraram riqueza, patrimônio. E as pessoas descobriram exatamente por isso que está no livro aqui, por exemplo, né, que eu sempre falo do livro, a economia de fronteira. Veio da cultura de quem está aqui, que veio de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, que é uma cultura de produção agropecuária. Veio o momento em que, entre 1998 e 2002, eu estou falando do final de um governo do Raup e o começo do Bianco, eu estava nesse momento. Vamos ter que acelerar agora, porque quando nasceu uma estrutura propícia para a agropecuária. Nós, por
aproximação, a gente trouxe um modelo do agronegócio, vamos dizer assim, do Mato Grosso. E deu certo, Osmar. Por quê? Porque enquanto a gente tem pequenas indústrias, médias indústrias, que talvez não prosperaram por uma série de razões nos últimos 20 anos, o agronegócio e as agroindústrias, por exemplo, 70 laticínios, 19 frigoríficos com selo de inspeção federal existem em Rondônia, 16 frigoríficos e abatedouros com selo de inspeção estadual, com registro do IDARON, que eu sei quase tudo de cor, já conheci, visitei alguns, cerâmicas, enfim, isso faz a base ainda incipiente da indústria e da agroindústria de Rondônia. O que está faltando de novo é diálogo. Eu posso te dizer rapidamente, para encerrar, por causa do nosso tempo, que na minha humilde visão, 32 anos morando aqui em Rondônia, já estive na Federação das Indústrias, na Federação do Comércio, estive no Senar, fui diretor 48 meses da Educação Rural em Rondônia, estive no SEBRAE, estou na Assembleia Legislativa, né? Mas nesses 32 anos eu percebo que em algum momento, posso estar enganado, nós perdemos o diálogo. Nós não temos distrito industrial funcionando em Porto Velho. Meu Deus, vai fazer 30 anos que existe uma área em Porto Velho. Meu algumas Deus, indústrias até. Meu Deus, são 9 hoje. 9 guerreiros. Em 30 anos. Já foi 19, já foi 21, já foi 17, são 9. Se não me falha a memória, 9 ou 10. Nós temos distrito industrial, que bem você falou, Ji-Paraná, Cacoal, Ariquemes. Tinha 25 anos atrás o polo moveleiro de Ariquemes, que não existe mais. É diálogo, Osmar. Quando o Estado, as prefeituras principais do eixo da BR, e o desenho geográfico de Rondônia é muito propício para isso, um governador que converse com 11 bons prefeitos do eixo da BR, uma assembleia legislativa e as federações e o SEBRAE, que é uma casa importantíssima, deixam de conversar, as ações são individualizadas e estanques, a gente demora mais. Eu diria, humildemente, que era muito necessário, urgentemente, esses atores principais voltar a conversar. Porque se o agro retroagir, e não tem desenho bom para o agro esse ano, tá? Se o agro retroagir, muita coisa deixa de acontecer em Rondônia. Inclusive, eu quero fechar dizendo para vocês o seguinte: a rota bioceânica que interliga São Paulo, Mato Grosso do Sul, uma parte do Mato Grosso, com um pedacinho da Argentina, do Paraguai e do Chile, vai ser inaugurada em novembro. A partir de janeiro do ano que vem, o fluxo de mercadorias, bens e serviços que vem do Oriente e que vem de São Paulo para o Oriente, nesse fluxo, chama bioceânica, ela vai impactar Rondônia. E até ontem eu não sei quem no estado de Rondônia está estudando isso. Porque se não estudar, se não fizer cenário, só quando for para apagar incêndio, pode ser tarde demais. Rondônia será só um porto de passagem. É possível, porque a bioceânica ela já envolve vários investimentos desses países que eu mencionei, e nos 3 portos do Chile, quem mais colocou dinheiro lá foi a China, nos últimos 7 anos. E nós aqui? A gente não consegue nem... Nem vou falar sobre a China, gente porque isso é uma outra história. Nós não estamos conseguindo evoluir, nem conversar Rondônia com Mato Grosso e Rondônia com o Acre. É chato dizer isso, mas é real. E isso passa pela Assembleia, pelo governo do Estado, pelos municípios, pelas câmaras, não é isso? Por todos os atores econômicos, políticos e sociais. Já até extrapolamos o nosso tempo, mas foi uma alegria trazer aqui o professor Haroldo para você, com todo esse conhecimento que ele tem, e com a sua obra, que vale a pena você acompanhar. Está na 3ª edição, né? 3ª edição. Está preparando já a 4ª, né? E cheia de informações para o cidadão comum. Isso aqui não é para quem é economista, não. É para você mesmo. Para você, para mim, para nós, ignorantão aqui, aprender um pouquinho mais. Professor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Esse programa tem trazido muita coisa boa para nós em Rondônia, na Amazônia.
Agradecer de verdade essa oportunidade, desejoso de que o que nós conversamos chegue na sua mente, mas também no seu coração. E viva Rondônia! Aqui é maravilhoso. A gente vai acertar o caminho, juntos. A gente vai acertar o caminho. Quero agradecer de coração, né? Estamos aqui há 30 anos, 32 anos, né? Tentando colaborar. E eu sei que é uma região maravilhosa. Falta só a gente acertar uns pingos nos is e sem papas na língua, a gente contribuir, não é, Osmar? Professor, obrigado. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a você que nos acompanha e até a próxima edição, se Deus quiser.